mas é por uma boa causa, né? Talvez a única que a gente vai encontrar, a boa causa. Fico feliz de ver uma igreja sadia crescendo do lado de cada cidade, para ensinar a palavra de Deus. A história de um jovem começa assim. Em 1606, as ilhas conhecidas como Ilhas Hébridas foram encontradas pelos espanhóis. Em 1773, James Cook começou a explorar essas ilhas e nomeou essas ilhas como Hébridas, Vanuatu. Em 1939, dois casais, John Williams e James Harris, vieram de Londres. 70 mil pessoas viviam lá, nenhum cristão, essas ilhas completamente isoladas ali no Pacífico. E aí, assim que eles chegaram nessa ilha, colocaram os pés na ilha, ali na praia, depois de 40 minutos foram atacados e foram mortos por canibais que ali mesmo fizeram como se fosse um churrasco dos missionários. As mulheres não foram mortas, mas morreram, conseguiram se livrar voltando para o navio, mas morreram depois de alguns dias por causa de alguma doença tropical. 19 anos depois, em março de 1959, um jovem cristão, cheio de amor e desejo pela salvação dos canibais, atracou na ilha de Tamna com a sua esposa e a sua filhinha. As duas morreram poucos meses depois. Morreram de uma doença tropical, naquela época difícil, disenteria. E John Patton era o nome dele. Esteve sozinho servindo por 4 anos, esperando que chegasse suprimentos de um navio. Anos depois, não chegando, ele escreveu sobre esse período que ele não temia a morte, porque ele iria para o céu, mas ele temia realmente a morte dos canibais, que iriam para o inferno. Ele retorna para Londres em 1862, casa-se em 64, e o que ele resolve fazer? Ele volta para as Ilhas Hébridas, com a sua segunda esposa. Quando ele está planejando voltar para as ilhas lá do Pacífico Sul, a agência missionária tenta persuadi-lo que ele não deve ir. E um homem mais velho, da antiga geração, que se colocava na posição de cuidar dele, escreve para ele. Esse homem respeitado diz: John, os canibais, John, você será comido por canibais. Será que você não tem que se preocupar com a segurança da sua família? Os canibais, John. E aí ele escreve para o Senhor Dixon assim: Senhor Dixon, o senhor já está avançando em anos e sua própria perspectiva é: logo serei colocado em uma sepultura para ser comido por vermes. E eu confesso ao Senhor que se eu puder viver e morrer servindo e honrando ao Senhor Jesus, não fará para mim a menor diferença se eu vou ser comido por canibais ou por vermes. No grande dia, meu corpo ressurreto se levantará tão sadio quanto o seu, à semelhança do nosso Senhor que ressuscitou. John Patton serviu por mais de 40 anos entre os canibais. Depois de 15 anos, apenas os primeiros frutos começaram a surgir. E hoje milhares de canibais decidiram seguir a Cristo. Essa prática foi abolida e esses missionários ali agora, ex-canibais, eu não sei como é isso, mas ex-canibais, eles foram enviados como missionários para alcançar as ilhas. Você pode imaginar os compatriotas, não somente o Dixon, o senhor Dixon, mas a maioria dos patriotas, eles falariam a mesma coisa para o John, esse jovem: você é um tolo, você não está sendo criterioso nem sensato, você não deveria considerar a saúde e a segurança de sua família. Os jovens, eles diziam, deveriam estudar, ter um bom emprego, prover para a sua família, construir uma carreira, ser um bom funcionário, um bom filho. E aí, de maneira triste, essas são as mesmas coisas que o mundo, tantas vezes, infiltrado na igreja, diz para os nossos filhos hoje. É isso que os jovens anseiam na vida: um bom emprego, uma boa família, um bom trabalho.
E aí, infelizmente, nós não precisamos de Jesus para necessitar todas estas coisas. Hoje a palavra do Senhor será direcionada especificamente para os jovens. Mas eu quero dizer de antemão, por que que os mais velhos deveriam escutar isso? Porque não existe programa no Sebrae para formação de homem. Não existe curso no Senac para formação de homens e mulheres piedosos. De acordo com Tito capítulo 2, a formação de homens piedosos da próxima geração depende da responsabilidade, do canto de louvar ao Senhor, da compreensão da grandeza de Deus de uma geração anterior e da intencionalidade dessa geração em comunicar a informação, a verdade, de um modo alegre, feliz, vibrante, de um modo real, verdadeiro, de tal maneira a impactar essa nova geração. É por isso que eu queria ensinar isso aos jovens na presença dos adultos. Por que que as irmãs deveriam aprender disso? Porque era assim que nós deveríamos orar pelos nossos filhos, e era esse tipo de homem que vai ser descrito aqui em Tito, que as irmãs, aquelas que estão planejando casar, deveriam procurar. Deveriam procurar alguém mais do que simplesmente o que ele ganha, o que ele faz, os planos, mas com coração temente ao Senhor, alguém que com certeza vai amar todas as outras coisas abaixo do grande Deus. E por que que os rapazes deveriam ouvir isso? Os rapazes deveriam ouvir isso, porque é de pequeno que se faz o grande. Vocês jovens devem parar de brincar de esconde-esconde, brincar de casinha, precisam parar de se esconder atrás de desculpas que o mundo dá, de idade, de liseira, de passado, de família, e aprender a amar o Senhor e a servir aos outros com tudo o que tem, aceitando o escárnio do mundo. E algumas vezes, como foi o caso de John, da própria igreja. Devem ser criteriosos, devem ser sensatos. Se vocês abrirem a palavra de Deus em Tito capítulo 2, e você olhar o versículo 6, o versículo 6 está inserido dentro de um contexto maior que precisa ser recuperado para a gente entender. A carta de Tito foi escrita para Tito, que havia ajudado Paulo a plantar esta igreja, mas alguma coisa aconteceu que Paulo precisou sair e ele não conseguiu terminar o processo de consolidação da igreja. Na verdade, por pouco tempo depois da plantação dessa igreja, homens desonestos, desleais, imaturos, haviam se infiltrado dentro da igreja, estão destruindo a igreja de dentro para fora. Versículo 6 do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer: é por isso, Tito, que eu deixei você em Creta, para que você pusesse em ordem as coisas que faltaram. Colocar a igreja em ordem demandava duas coisas. Primeiro, remover essa liderança desqualificada biblicamente, impedir que eles falassem, que eles continuassem ensinando, e estabelecer uma liderança qualificada. Homens que pudessem liderar pelo exemplo, homens apegados à palavra de Deus, homens qualificados biblicamente, servos do Senhor, para que a igreja voltasse a se tornar madura. Nesse processo então de restabelecimento, tanto a liderança precisa ser reconstituída, melhorada e qualificada, tanto a remoção de pessoas indoutas, pessoas desqualificadas precisa ser removido, mas toda a igreja de alguma forma precisa se colocar em pé e responder ao chamado de Deus em cada uma das suas singularidades. É isso que começa no capítulo 2, versículo 1. Você, Tito, depois de resolver essa questão da liderança, que é o capítulo inteiro, você, Tito, fale ou ensine o que está de acordo com a sua doutrina. E aqui é o grande cabeçalho do capítulo 2. Tudo mais, as mulheres mais velhas, as mulheres recém-casadas, as mulheres e os homens e os servos e os escravos e os senhores, tudo mais está dentro desse grande cabeçalho. Essas são as aplicações individuais para esses grupos de pessoas referentes à sã doutrina. A sã doutrina, a verdade do Evangelho, vai ter aplicações práticas, e essas aplicações, algumas vezes, vão caminhar de acordo com o perfil de cada pessoa. O que os homens devem optar, orar, planejar, fazer, é algo diferente do que as mulheres, do que os servos, do que os escravos, muito embora as coisas algumas vezes se relacionam.
Tudo que ele vai dizer do versículo 2 em diante é algo que está relacionado com a sã doutrina. É um desdobramento da sã doutrina. Isso aqui é importante, porque enquanto eu digo, eu não quero que você ache que eu estou dando lições de moral. Eu não estou dizendo para vocês 3 passos para ter uma vida bem-sucedida. Não quero ensinar lei, não quero ensinar legalismo, não quero ensinar planos para o sucesso. Eu quero, pela palavra de Deus e a autoridade do Senhor, dizer para vocês como você, na sua faixa etária, pode glorificar a Deus. E isso é recomendado não por uma autoridade ou outra. Isso é um desdobramento necessário da sã doutrina. A verdade do Evangelho, o depósito apostólico, aquilo que tem passado, o conteúdo do cristianismo, que é o próprio Cristo, e os desdobramentos dos seus ensinos na vida da igreja, demanda que você responda de uma determinada maneira. Não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com coisa de cristianismo como sistema. Isso tem a ver com uma sã doutrina. É isso que ele diz para Tito: você fale de acordo com a sã doutrina. Para esse tipo, os homens idosos, que eles sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Nas mulheres idosas, que elas tenham uma conduta reverente, que elas não fiquem fofocando, falando mal dos outros, que elas não sejam escravizadas a muito vinho. Não, elas têm que, ao invés disso, serem senhoras, mestras do bem. Devem se colocar numa posição de ensinar a próxima geração. Ontem nós falamos de homens, mas é a geração anterior, são as mulheres também. Aqui é claramente apontando uma responsabilidade que algumas mulheres, muito do passado, têm esquecido, de se tornarem essas mestras do bem, que veem a geração mais nova como alunas de piedade. Devem ser mestras do bem, devem ensinar o que significa ser casado, ou o que significa funcionar como uma mulher casada que ama ao Senhor. Devem ensinar bondade, devem ensinar a serem bondosas. E o objetivo é para que a palavra de Deus não seja difamada. E aí no versículo 6 nós vamos do mesmo modo. Do mesmo modo, isso é, aquilo que está relacionado à sã doutrina tem uma aplicação também aos mais jovens. Vocês perceberam, a primeira coisa, vocês perceberam a quantidade de instruções que foram dadas aos homens mais velhos? O que eles devem ser? O quê? Aos jovens é dito o quê? Diga, olhe direito. Quantas coisas é dito aos jovens? O que eles devem ser? Só uma coisa. Vocês estão vendo como é fácil para vocês? É só uma coisa. É claro que essa palavra, a gente vai definir daqui a pouco, ela aparece também. E ao que tudo indica, são os homens idosos que já sabem o que é isso e são esses moderados ou criteriosos ou sensatos que vão depositar essa sensatez, essa sobriedade para a próxima geração. Os jovens só precisam aprender a serem criteriosos. De acordo com esse texto, isso seria suficiente e resolveria grande parte dos problemas. Mas antes de chegar lá, vamos ver como é que ele começa. Ele diz: do mesmo modo, quanto aos jovens, exorte-os. Quem deve exortar quem? Tito. Tito deve exortar os jovens. Acho interessantíssimo isso aqui. Em todos esses grupos, irmãos, e aqui eu vou falar aos pastores, aos líderes, em todos esses grupos aqui, o único grupo em que a responsabilidade não é do líder, ou do pastor, ou de Tito, para ensinar diretamente, são as jovens recém-casadas. As jovens recém-casadas aprendem aos pés das mulheres mais velhas, que são mestras do bem. Todos os outros, a responsabilidade é de Tito. A responsabilidade é de Tito. Paulo ordena que Tito faça isso. Na verdade, para que fique claro, no versículo 15 deste mesmo capítulo, ele diz: ensine estas coisas. Quais coisas?
tudo que ele tem dito no versículo 2. Faça isso exortando, faça isso repreendendo, faça isso com toda a autoridade. Use a autoridade que o Senhor lhe deu, a autoridade da pregação, a autoridade do ensino, não a autoridade da sua opinião, mas a autoridade da verdade de Deus para dizer para os homens mais velhos o que eles devem ser, para dizer para as senhoras mais velhas o que elas devem ser, para dizer para os patrões, para dizer para os empregados, para dizer para os escravos, para dizer para todo mundo, diga com toda a autoridade, deixe de mimimi, não ponha o pé para trás, não ache que simplesmente eles vão aprender, chame as pessoas do lado e diga, olha, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja mestra do bem, a vontade de Deus para a sua vida, homem, é que você seja esse tipo de homem, sensato, piedoso, respeitável, sadio na fé, porque o povo precisa de você. Diga aos escravos, diga a esses outros. Todos esses aqui, a responsabilidade se inicia com a liderança. É por isso, irmãos, que no capítulo 1, Paulo demora tanto dizendo que esse tipo de homem precisa ser qualificado. Se ele tiver medo de retaliação, se ele tiver medo, ele não vai conseguir silenciar os falsos mestres que estavam lá no controle, e quando precisar, ele não vai conseguir chamar homens mais velhos, mulheres mais velhas, escravos, servos, essas pessoas para o canto e dizendo, vocês precisam ser esse tipo de gente. É o que Deus diz. Quero exortar então os líderes daqui, para que se ancorem por trás da palavra de Deus e pela autoridade que repousa na palavra de Deus, consigam dizer com a Bíblia aberta, assim diz o Senhor. Não as nossas opiniões, não as nossas preferências, não as nossos planos, mas o que Deus tem dito de maneira clara. É o que o texto diz, exorte-os. A palavra exortar significa encoraje-os. Tenha certeza, é como Paulo dissesse, que por todos os meios, os jovens irão ser criteriosos. Encorajar é ajudar alguém de uma determinada maneira. Eles deveriam ser esse tipo de homem, esse tipo de jovens. E você, Tito, tem que fazer todo o esforço para que isso aconteça. Não pare enquanto eles não se tornarem criteriosos, enquanto eles não atingirem lá. Pare de ficar correndo em um bocado de muitas coisas, para que eles tenham muitas coisas. Não, enfoque naquilo que eu digo que eles devem ser criteriosos. E assim como se a fonte for purificada, todo o rio será purificado, que eles investam nessa sobriedade diante de Deus. E família, e relacionamento, e namoro, e casamento, e as outras coisas receberão o benefício de serem sensatos e criteriosos diante do Senhor. Então trabalha na fonte. Exorte-os para que eles sejam em tudo criteriosos. Assim como ele falou das outras pessoas aqui, mais uma vez, eles devem ser criteriosos. A palavra criterioso aqui, essa palavra é interessante, ela é usada em diferentes contextos. Por exemplo, nas cartas pastorais, ela aparece 16 vezes e todas elas estão ligadas com a ideia de domínio próprio. Se referindo a ser criterioso ou ser sóbrio, ou aqui ser moderado, significa ter uma mente saudável. É a virtude de capacidade de restringir a si mesmo, ser racional, intelectualmente sadio, livre de ilusão, controlado, proposital, prudente, conseguir agir com modéstia, com decoro, é o oposto da frivolidade, do mimimi, da estupidez, da tolice e da ignorância. Mesmo naquela época, no mundo fora do Novo Testamento, era considerado uma das 4 virtudes cardinais: verdade, justiça, hombridade e sobriedade. Sobriedade era aquela habilidade de saber distinguir as coisas que de fato são mais importantes na vida. E saber se direcionar e se empurrar para perseguir apenas essas coisas. Essa palavra ela aparece pelo menos 2 vezes aqui neste capítulo. Do versículo 2, falando dos homens idosos, e no versículo 5. No capítulo 1, no versículo 8, fala também que essa é uma responsabilidade dos pastores. Eles devem ser, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato.
Não pode se perder com trivialidades, ele deve saber o que é importante de fato na vida. Como os jovens podem crescer nessa sensibilidade, nessa habilidade de serem criteriosos? Uma vida criteriosa é um testemunho poderoso do que Deus está fazendo no mundo. Por que os jovens deveriam ser assim? Porque, de maneira normal, os jovens são completamente o oposto. Os jovens são iludidos facilmente pelo colorido do mundo, são apaixonados pelas coisas erradas, são incorretos em suas decisões, seus critérios são limitados, eles precisam de ajuda. Uma ilustração mais clara disso, talvez acontece no livro de Provérbios, que é um livro que ensina a sabedoria, o temor do Senhor. Se você olhar do capítulo 2, o capítulo 3 até o capítulo 9, quando descreve a sabedoria, às vezes descreve por exemplos errados. No capítulo 7, que fala sobre a mulher adúltera, aí Salomão diz que do alto da casa dele, ele olhou, ele viu um jovem. Ele diz, um simples, um tolo. Por quê? Porque ele ia e vinha pela rua da mulher adúltera, estava no lugar errado. E aí ele via e vinha de noite, na hora errada. E aí ela vem e encontra com ele, e ele conversa com ela, com a pessoa errada. Está tudo errado. Ele não tem aquela sobriedade, aquela sagacidade de perceber que ali mora o perigo e se afugenta dele. Não, ele corre para lá. O que o texto indica é que ele não está indo de maneira leviana, ele não está indo de maneira, eu quero fazer, eu quero pecar, eu quero dormir com essa mulher. Não. A ideia é que ele não sabe das coisas. Ele não admite impotência, não admite incapacidade, não admite simplicidade. E essa autonomia que ele acha que é para si, porque ele consegue postar no Instagram e consegue fazer umas reels legal, essa autonomia que ele acha porque ele consegue sacar de tecnologia mais do que os mais velhos, essa estupidez, arrogância, é que leva ele para o buraco. O texto termina dizendo, olha, esse menino, ele vai descer as câmaras da morte. Mas tudo começou porque ele não prestou atenção aos ouvidos do seu pai. Que é o versículo 1 que diz, filho meu, escuta o que eu tenho a dizer, reconhece que você precisa do meu conselho, guarda o meu conselho no teu coração, ata em frente aos teus olhos, faz isso será uma proteção para você. Então, quando falamos de sobriedade que é necessária aos jovens, é porque a não busca por sobriedade demonstra nada mais do que um coração orgulhoso, prepotente, independente, que acha e pensa de si além do que convém. Você vai se dar mal. Você precisa da ajuda de outras pessoas. Eu não estou dizendo que você é perverso, estou dizendo que você é jovem. E na Bíblia, os jovens são fortes, mas eles não são sábios. Os jovens são fortes, não sábios. Eles precisam aprender sobriedade. Os pastores aqui precisam ter isso. É isso que nós vamos ensinar aos jovens. Nós vamos ensinar e lutar, e nos esforçar para que eles sejam criteriosos, moderados, sensatos. Que eles consigam perceber as coisas que são importantes na vida. E eles caminhem nessa direção. E nós vamos fazer uso de homens e mulheres que estão entre nós, que já viveram o suficiente para entender sobre amizade, para entender sobre trabalho, para entender sobre família, como a aplicação da verdade de Deus os ajudou durante essas coisas. Se os mais velhos precisam ser responsabilizados, os mais jovens precisam baixar a bola, abrir o coração, baixar Cristo e aprender com os mais velhos. Essa é a vontade de Deus para vocês. Essa é a vontade de Deus para vocês. É assim que vocês vão aprender sobriedade. É assim que vocês vão aprender moderação. Isso poderia ser aplicado de várias formas. A gente vai ter um tempo para perguntas e respostas. Se você acha que sua pergunta não pode passar, e você levanta a mão e aí você pergunta agora mesmo e eu respondo. Também tem problema não, tá bom? Eu quero dar 3 aplicações dessa sobriedade, tá certo? 3 aplicações dessa sobriedade. A primeira delas,
Não é tudo, mas eu gostaria de ajudar vocês, os jovens principalmente, a algumas maneiras pelas quais vocês podem ser criteriosos. Em primeiro lugar, os jovens demonstram sobriedade ou moderação ou critério, ou serem criteriosos, quando eles estão seguros em Cristo. Se você não está seguro em Cristo, você não encontrará segurança em nada mais. É o início da vida cristã, que aquilo que você fez pela fé você depositou a sua esperança em Jesus Cristo para ser o seu Salvador e o seu Senhor, e você deve estar seguro nele, não em si mesmo, não no que você consegue fazer, mas em Cristo. É exatamente o que o John Patton, como ele enfrentou isso. Quando as pessoas falaram contra ele, dizendo que ele estava errado, e falaram até do perigo e da insegurança de uma terra inóspita como aquela, ele sabia que estava seguro em Cristo. Se eu morrer, eu vou para o céu. Isso me liberta do temor dos homens. Eu lembro que quando estávamos morando nos Estados Unidos, e aí Deus nos dirigiu para voltar para cá. E eu lembro de abrir a boca e perguntar para alguns irmãos, ou conversar assim, como é que está lá na igreja? Estamos bem. E aí o que é que vai fazer? Não, a gente decidiu voltar para o Brasil. Voltar para o Brasil? Voltar para o Brasil? Era quase que como se eu estivesse negando a fé. Não, pastor, voltar para o Brasil está todo mundo querendo vir para cá, o senhor está querendo voltar para o Brasil? E aí ele ficava olhando para mim como se eu tivesse 3 cabeças. Existem coisas mais importantes do que ganhar em dólar. Não é não? Ou a vida é só isso? É ou não é? Então, essas coisas, infelizmente, se a gente não estiver seguro em Cristo, devotando-se a Cristo, um relacionamento com Cristo, é a opinião de Cristo, é o desejo de agradar a Cristo que me sustenta, que me mantém, que é o mais importante para mim, as outras tentações do fluxo do mundo, porque isso é absolutamente mundano. Não é que eu não estava servindo, e eu vinha para servir, eu estava servindo graças ao bom Deus, servindo bem. Mas é uma questão de achar que era mais efetivo aqui do que lá. Não estar seguro em Cristo vai nos fazer estarmos seguros em outras coisas. Os homens hoje em dia, eles se afirmam pelo quê? Poder, dinheiro, músculos, falar alto. Tantas vezes eles agem assim porque não estão seguros em Cristo. Eles precisam de algo dentro deles para afirmarem que eles são, para providenciarem para eles segurança. Então eles correm atrás dessas coisas. Correm atrás de dinheiro, de posição, de título, de carreira, de grana. Estão procurando segurança, a segurança que só Deus pode oferecer. Quem nós somos e temos em Cristo é o que nos dá segurança. É o que Deus diz que nós somos, que é a verdade. Não minhas primas, não meus amigos, não minha avó, não meu pai, não minha mãe, não o mundo. É Deus. O que Deus diz que eu sou e tenho, é o que me conduz, é o que me segura, é o que me sustenta, é o que me dá segurança. Esse é um dos problemas do feminismo moderno. É a rebeldia a respeito do que Deus diz que as mulheres e os homens são, do que se pode ou não se pode fazer com o corpo, e como ato de rebeldia contra Deus, eu vou querer ser o criador de mim mesmo. Talvez o feminismo esteja um pouco mais na frente, mas o mundanismo nada mais é do que isso. Você está estudando nessa faculdade para quê? Está querendo fazer esse concurso para quê? Está querendo casar com essa pessoa para quê? Está querendo procurar essas coisas para quê? Todas essas perguntas devem ser respondidas, e à medida em que você responde sinceramente, vai demonstrar se a equação para você responder isso é uma equação criteriosa. Se você sabe realmente o que significa ser cristão, o que vale a pena na vida, a vida é para quê, o que traz mesmo cômputo no final, quando estivermos na presença de Deus. Tudo isso está no fato de estarmos seguros em Cristo. Perguntas até aqui? Alguma pergunta?
Não? Todo mundo entendeu tudo? Tá, me respondo aí. Vocês acham que aqui esse é um problema aqui entre os jovens? É muito estranho quando eu pergunto isso e quem responde é a geração anterior. Jovens, você acha que tem um problema com isso? Não? Sim ou não? Diga lá, meu irmão. Em relação ao que o pastor estava expondo, é como a gente, que é uma geração um pouquinho mais à frente, qual o meio ou o conselho que o Senhor nos dá para poder combater essa geração que vem cansada, vem sem disposição para servir? Tu tá falando de ti não, né? Não. Não. Sou um pouquinho... A geração... Certo. Eu tenho 37, então é uma geração que vem aqui de 25, 26 anos, 20, né? Porque é muito preocupante quando a gente olha para nossas crianças e vê a geração que está vindo que vai automaticamente cuidar deles, né? Então a minha pergunta é qual o conselho que o pastor nos dá e como a gente pode mudar esse papel através das escrituras e através de nossa vida também. Da geração anterior, Da geração anterior? Era para ter vindo outro de noite. Eu vi. Não era? Mas vou deixar talvez alguém aqui responder. Alguém da geração anterior. O que é que a gente faz? Isso. Bom, só perguntar para a turma aqui, a turma pegou. Só perguntar. Mas, só reprisando. A gente esquece, na verdade, dessa intergeracionalidade, essa junção de gerações. A gente acha que geração e fé e essas coisas crescem como se fosse batata. Então não precisa fazer nada. Então, o que a gente vê essa questão da passividade da geração anterior, às vezes passividade ou cansaço, eu ia chamar isso de preguiça. Eu ia chamar isso de pecado. Quando qualquer justificativa me rouba a responsabilidade que eu tenho de ensinar a próxima geração a cantar, tendo voz para fazer, se eu não fizer, o nome disso é pecado. As justificativas podem ser muitas. Eu tenho trabalho demais, eu já servi demais, agora é a vez da próxima geração. Quem lhe deu permissão? Dizer isso é como dizer, Senhor, me leva. Se você está aqui, senão ele poderia lhe esbagaçar num poste aí. Fácil. O fato de você estar aqui, estar numa igreja local, o fato de você ter a oportunidade de servir a próxima geração, deveria impulsionar você para assumir a responsabilidade. Então, qual o primeiro passo? O primeiro passo precisa ser a convicção da parte de Deus de que essa é a vontade de Deus para a geração anterior. É louvar ou na frente da próxima geração. Se isso não está acontecendo, é identificar isso como pecado, confessar como pecado, se arrepender como pecado, e aí pedir ajuda para fazer o movimento contrário. Intencionalidade. Mas assim, isso aí eu compreendi ontem perfeitamente. A minha pergunta também é essa geração que está vindo, entendeu? Porque qual é essa aí? Essa é os jovens? Os jovens de hoje, sim, certo? Os jovens de hoje. Uhum. Como a gente, aprendendo tudo isso, mas mesmo assim a gente encontra muita dificuldade nos jovens de hoje, porque eles entram no mercado de trabalho mais cedo, entram na faculdade mais cedo, se casam mais cedo, e eles têm muita dificuldade de estar à frente disto, entendeu? À frente de quê? De participar das programações, de sempre querer estar no meio da mocidade. Às vezes parece que são, a gente costuma dizer que são jovens velhos, né? Porque não tem mais o vigor de uma mocidade de fato. Então eles sempre estão cansados, sempre arrumam desculpas, mas para algumas outras coisas não tem. Então essa é uma preocupação que aqui a gente tem, de como a gente combater isso. A regra é assim, é de pequeno que se faz o grande. Então, provavelmente, aí eu não quero desresponsabilizar ninguém, mas provavelmente
vocês devem compartilhar responsabilidades. Às vezes, a falha dos jovens como estão é porque os mais velhos, ou eles chegaram muito tarde, ou eles ficam só do lado de cá criticando, ou eles não entendem que eles, por serem mais maduros, deveriam tomar a iniciativa para ajudar. Então, quando vão fazer isso, quando vão de verdade, ao invés de criticar, mas quando vão tomar a iniciativa, o jovem vai exigir muito mais trabalho, porque aí ele já aprendeu uma determinada coisa. Por quê? Porque se ele não aprende aqui, ele vai aprender no mundo, ele vai aprender com aquele coach, ele vai aprender com aquele outro jovem, ele vai aprender... Eles não são criteriosos, é por isso que a Bíblia está dizendo... Eles precisam aprender a serem sobriedade. Só que isso eles vão aprender com vocês. Um exemplo simples. Gênesis capítulo 2, que é outra coisa que a gente vai ver. Seguro em Cristo é a primeira, a segunda é a identidade em Cristo. Quem eles são em Cristo, o que eles foram criados para fazer. Está enfrentando algumas dificuldades com jovens, alguns jovens, não jovens nessa faixa de entre... 17, mas adolescentes. Porque a geração anterior tem criado esses meninos, principalmente os homens, para serem os reizinhos. Os meninos não trabalham, os meninos não conseguem andar de ônibus, os meninos nunca perderam a unha jogando futebol, os meninos só comem batatinha, não conseguem comer uma cebola, não conseguem comer isso aqui. Aí a gente acha que isso tudo é muito legal, né? Muito bonitinho. Sabe o que vai acontecer? Quando o menino ficar... com 17 anos, ele tiver uma pneumonia e ele faltar à escola e não conseguir tirar nota boa, o menino vai ficar frustrado. Porque a mamãe tentou dizer para ele que tudo bem, vai dar certo. É isso aqui, e ele não está habituado à vida. Bote os machos para trabalhar, bote ele para capinar, bote ele para pegar ônibus. A gente está criando é homem. Isso não é uma coisa cultural, é o mandato que recebemos da parte de Deus para homens e mulheres. Deus, antes da queda, em Gênesis capítulo 2, criou homem e mulher, e essa identidade do Criador dá a eles responsabilidade para a criação, para cultivar e para guardar o jardim. O nome disso, para quem não sabe, vem da palavra evet, atá, significa, sabe o quê? Trabalho. Trabalho. Ninguém cria filho sem trabalhar. Ninguém. E aí, aprender essas coisas de pequeno, isso vai ajudar a ser criterioso mais na frente. Vocês estão entendendo? Estão entendendo mesmo? Porque algumas vezes, irmãos, a gente já ensina. Quem já ouviu falar que tem que estudar para passar na faculdade, para ganhar dinheiro, para vencer na vida? Bonito, né? Sabe onde é que vem isso? Do cão. 1 João diz que o que vence o mundo, o que é? É a nossa fé. Não é o nosso dinheiro, o nosso título, a nossa educação, quantos diplomas nós temos. Eu não estou dizendo que você tem que, então é isso, agora você é um vagabundo. Não. Você vai estudar. Só que a sua esperança, você vai estudar para a glória de Deus, não para vencer na vida. Porque o seu trabalho não pode lhe ajudar a vencer na vida. É a fé que ajuda você a vencer na vida. E aí a criança e os pais vão ensinando, menino, tem que estudar, tu não vai ser nada na vida. Porque a identidade da pessoa, da criança, está onde? Em ela ter uma profissão, em ela ter um título, em ela ter dinheiro. Não é isso. Não é isso. Então, as lutas que nós estamos enfrentando é porque de pequeno nós não estamos fazendo homens e mulheres grandes. Então, de novo, irmãos, alguém tem que ser responsável. Os jovens são responsáveis porque não admitem capacidade e tolice. Mas os mais velhos são responsáveis. Por quê? Porque não tomam a iniciativa, não vivem com essa responsabilidade na cabeça. Eu vou me esforçar para amar a próxima geração e ensinar para eles. Diga, irmã. Pastor, eu já tinha até ouvido numa de suas pregações, né, na internet, assim, que o principal instrumento de Deus para ensinar as mulheres mais jovens são as mulheres mais velhas. Amém. Né? Amém. E só que é como o senhor está falando, a questão da intencionalidade.
E eu acho que falta um pouco disso. Certo. Eu queria saber Vamos lavar roupa. como que deve ser a postura das mais jovens, então. Se não há essa intencionalidade, mas nós queremos aprender com as mais velhas. Ó, vocês Qual estão deve ser a escutando nossa aqui o clamor? postura? Vamos lá. Eu acho que se o coração de vocês está certo, vocês podem começar orando ao grande Deus. Orando mesmo, juntando 3, 4, 5 jovens e dizendo: Senhor, nós temos esse coração que o Senhor, nós queremos aprender piedade, queremos aprender sabedoria, queremos aprender essas coisas. A gente não consegue se ensinar. Senhor, levanta da nossa comunidade mulheres. Depois de orar por um tempo, jejuar, levar isso a sério, talvez criar a plataforma para que uma mulher mais velha possa vir. Ei, depois a gente tem orado por isso, e aí enquanto vocês oram, vai surgir talvez o nome de algumas. E aí vocês podem tomar a iniciativa para ajudar. Ô fulana, a gente está tendo esse grupo de oração, a gente queria fazer, você pode comer alguma coisa? A gente queria fazer alguma coisa para você, talvez fazer umas perguntas. Dava para você vir não nesse dia? Ou a gente poderia ir na sua casa? Não precisa nem fazer comida, a gente faz. E aí isso começa. Tem que começar de alguma forma. Então, o correto, o melhor é que começasse de lá para cá. Mas todo mundo a gente tem que se encontrar no meio. Se é mais fácil, a gente se encontra no meio. Elas vêm de lá para cá, a gente toma a iniciativa de lá para cá. Quem ganha? O corpo inteiro. Se a gente não tem feito isso, vai demorar um tempo para que isso seja o normal. Mas vale a pena. Vale a pena, o culto termina, o Natal acontece, está todo mundo junto. Os jovens não estão isolados lá no canto. As mulheres não estão isoladas no canto. Os homens não se... Está todo mundo misturado. Famílias adotando os jovens para virem. Jovens que não têm famílias na igreja. Ninguém está do lado de fora, está todo mundo vivendo essa estrutura chamada igreja, família. Se você ama a sua igreja, se você de fato ama essas irmãs, comece com você, se Deus está falando ao seu coração. Deus deve estar falando a outras meninas. Junte aí, comece a orar. Deus vai mandar o nome de alguém. Chame ela para dentro. E vamos ver o que Deus faz a partir daí. Mas tem que começar. Tem que começar. Que Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. O que mais? O que mais? Opa, desculpa, não vi aqui. Diga aí, cantor. Obrigado. Duas perguntas para deixar mais claro, né? A primeira é se essa questão, né, dos mais velhos terem que exortar os mais novos, meio que não se tornar, assim, pode ser meio assim da minha parte, mas para não se tornar algo muito radical de também os mais velhos não quererem ouvir, né, alguns conselhos dos mais novos. Isso vai acabar gerando uma certa... um senso de superioridade. Mas você é mais novo, não vou escutar você não, já passei por muita coisa, já vi por muita coisa, sem mais que você. Entendeu? Isso aí é uma coisa que pode acontecer se a pessoa levar para o lado extremo da frase. Queria saber o que o senhor pensa sobre isso. De que o processo pode ter pecado no meio do caminho? Pode. Vou dizer assim, os mais velhos, a habilidade de ensinar, a responsabilidade existe. A capacidade de ensinar como Deus quer não está atrelada somente à idade. Está atrelada à idade porque, no contexto bíblico, deveria ser que maturidade vem com os anos. A aplicação constante da verdade de Deus por anos a fio deve fazer de você mais maduro. Mas não é o fato de você ser mais velho, simplesmente. Por isso que ele diz, não somente aos mais velhos têm que ser isso, respeitáveis, têm que ser sóbrios, têm que ser moderados, têm que ser constantes na fé, no amor e na perseverança. E isso é o tipo de homem que vai ter não autoridade de ofício, de função, mas vai ter o respeito da comunidade para influenciar a vida das pessoas. Tá claro? Isso pode se transformar em algo ruim? Pode sim. Eles podem achar que sabem de tudo, e aí isso é ruim, os mais velhos. E os jovens, da mesma forma, pode dizer assim, sabe de uma coisa? Eu não vou aprender
que esse camarada não tem nada para me ensinar e erra do lado de lá. Mas isso pode ser evitado. Isso é um problema de qualquer mandamento bíblico, porque o mandamento bíblico é dado para os pecadores, e os pecadores podem perverter a maneira como eles obedecem a Deus. Mas isso não quer dizer que porque podes fazer errado, a gente não vai procurar fazer o que é certo. Estão entendendo? Estão entendendo? A gente não pode pensar assim. A gente vai procurar fazer o que é certo, da maneira certa, pelo motivo certo. Pegou? A próxima pergunta seria o seguinte. Eu vou dar um exemplo, né? Porque o senhor falou sobre ontem de terem pessoas de outras igrejas, né? De outras denominações, mas que são irmãos em Cristo da gente, né? E às vezes a gente pergunta para eles se tem alguém na igreja, né, que possa exortá-las para que elas possam sair do pecado e tal. E não tendo, né, que até o senhor falou que deveria chorar, né, ficar triste por conta disso. E eu queria saber qual seria a nossa atitude mediante a isso, vendo outro irmão em Cristo que não tem ninguém que o exorte, ninguém que E outra mais comunidade? isso, que não, enfim, né, que não, assim, não tem alguém que exorte uma pessoa mais velha e tal, nenhum um líder espiritual, algo do tipo. Se nós mesmos podemos fazer isso, mesmo sendo jovens, ou então chamar outra pessoa mais velha para que possa exortar. Quando eu estou dizendo que os mais velhos devem ensinar os mais jovens, eu não estou dizendo que, de alguma forma, todo mundo precisa se exortar. Eu não estou excluindo isso. Romanos capítulo 15, versículo 14, diz que todos nós estamos aptos para nos admoestar. Certo? Estão entendendo? Estou dizendo que a partir de hoje... Não estou dizendo isso. A partir de hoje ninguém vai se exortar, só os mais... Não. Eu estou dizendo que a liderança, a ponta de ensinar a próxima geração, nessa questão de passar o bastão, deve acontecer dessa geração mais madura. De passar para a próxima geração. O que eu tenho visto é duas coisas. Primeiro, algumas vezes esses jovens pedem ajuda a outras pessoas, não é porque não tenha lá, primariamente. É porque ou eles não gostam de conversar com as pessoas da igreja, eles não gostam. Não gostam porque eu não quero falar dos meus pecados, não sei, eu não gosto. 2, eles nunca tentaram. Eles nunca se esforçaram para que isso acontecesse. Então, quando eles dizem isso para mim, eu pergunto, você tem um homem mais velho que possa conversar? Eles vão dizer assim, não. Você já procurou? Não. Não procurou? Então como é que você sabe que não tem? Não, assim na minha cabeça não vem ninguém. Tem algum homem mais velho lá? Tem. Vá perguntar para ele. Vá perguntar, dê a chance. Certo? Então tem essas duas coisas que pode acontecer. Agora, algumas vezes de fato não tem. Ele se esforçou, eu lembro de uma jovem que perguntou 4 vezes. E as mais velhas não deram a atenção devida. E ela precisava de ajuda. Então, nesse caso, a gente pode ajudar, deve ajudar. Mas nunca esquecendo que a gente é limitado, os mais jovens. E o plano de Deus é que a gente aprenda com os mais velhos. Certo? Boa pergunta, viu? Pois não. Sobre a questão das mulheres mais velhas ensinarem as mais novas. Uma experiência que eu tenho vivido, né? Eu tenho algumas jovens que convivem na nossa casa, né? Amém. Então, assim, uma das coisas que ao longo desse tempo que eu tenho visto, não são em todas, mas é que a gente aprende, assim, a parte teórica, a gente aprende a base e precisa aprender a prática também. No entanto, aprender com uma mulher mais velha não quer dizer que você vai para perto dela para estar numa colônia de férias. O chamado a conviver junto é, eu vou ensinar as mais jovens, eu vou ensinar ela a fazer, eu vou ensinar ela a fazer. Como é que eu sou uma boa dona de casa? Isso. Eu não posso ensinar, sente aqui que agora eu vou dar uma aula, você faz isso, faz aquilo, não, é fazendo. Então, às vezes, há uma perspectiva errada. Eu vou para perto de uma irmã mais velha para que ela me sirva e eu fique lá, good vibe, sentada, ouvindo a aula que ela vai me dar. E não é isso. Trata-se de trabalhar, né? Você vai aprender fazendo. Não que você vai se tornar alguém que vai fazer tudo na minha casa, não é isso. Mas não há espaço para ociosidade nem de um lado nem do outro. Então, se eu sou chamada a ensinar, as mais jovens são ensinadas a aprender fazendo também. E o fato de procurar uma mulher mais velha, não quando isso apenas convém. Quando eu agora é porque eu agora estou precisando e eu vou. Não, eu preciso conviver de fato, e não só quando eu quero, né? E assim, mas e vai haver confronto também, vai haver
troca de experiências de um lado e do outro, do lado mais velho ensinando, fazendo e ensinando em amor. Mas é trabalhando que se aprende também. Eu vou dizer como é que a gente faz lá no T2. O T2, que é o Tito 2, é uma estrutura que a gente criou para favorecer essa junção. Então, a gente tem alguns grupos, pega os mentores, que são homens e mulheres mais velhos, e eles vão ensinar aplicações desse texto aqui na prática. Então, digamos que uma vai ensinar a economia doméstica, certo? Então, como é que ela faz? Então, ela se une, isso aí é o mais formal possível. Ela se reúne na casa de alguém, vão ter ali 8 mulheres e talvez 2 mentoras, e aí elas se reúnem. Elas vão gastar 6 minutos orando, pensando, conversando, 10 minutos, conversando e tal, direitinho. Depois elas vão gastar 20 minutos fundamentando o porquê que aquilo que elas vão fazer, e assim junto, né? Olha, isso aqui e tal, tal. E aí os próximos 40 minutos elas vão fazer na prática. Então, eles vão pegar um papel, vão olhar a despensa, vão aprender como fazer pesquisa. Tudo isso pensando na sobriedade que é devida às mais jovens. Vão ver as coisas que podem ser feitas. Algumas vão fazer até determinadas receitas, vão aprender a fazer orçamento. Acho isso muito legal. Orçamento, né? Aprender a fazer cardápio, para poder alimentar bem, tem um bocado de coisa legal. Então, elas fazem na prática. Mas, se a gente remover a teologia da prática, também não dá certo. Então, a gente tem... não é só isso, e tem que fazer junto, exatamente. Então, a gente já tem ensinado, elas criam a comunhão, depois elas oram umas pelas outras, depois tocam violão, depois comem o que fizeram, ou se der para comer, né? Que algumas... Se não lavam a louça e tal, limpam lá tudo. Os homens vão fazer outras coisas. Mas toda a aplicação dessa verdade aqui. Vai ter orçamento também para os homens. Como fazer. Vai ter as coisas as mais práticas possíveis. Mas todas têm uma fundamentação. Do contrário, a gente está ensinando somente dicas. Aí vira coach. Agora, uma coisa que a irmã falou. Não deveria ser só porque está difícil ou porque eu preciso. Ela está certa. Mas se você precisa, também não deixe de não. Ela vá quando precisa e quando não precisa, vá sempre. É melhor que você vá sempre, para criar a oportunidade. Essa questão de trabalho dos mais jovens, aprender eles a trabalhar é muito importante. A Bíblia diz, quem não trabalha, não coma. É claro que é um princípio, num contexto lá é diferente. Mas a gente pode ensinar esse princípio para as nossas crianças. Eu lembro numa sala de mestrado, eu estava ensinando, e aí era o primeiro dia, e eu queria conhecer os alunos. E aí perguntar, e você? Eles deveriam fazer, dizer de onde eram, qual igreja, e o que eles faziam. E aí esse rapaz disse assim, não, eu sou dessa igreja, eu faço isso, e eu gosto muito do meu trabalho. Eu disse, que legal. O que você gosta do seu trabalho? Ele disse, rapaz, eu folgo 3 e trabalho 1. O que ele gostava do trabalho dele? Ele gostava de não trabalhar. O que o teu trabalho te dá? Me dá a possibilidade de não trabalhar. Ele falou assim como se tivesse... E eu sei que talvez alguns de nós dissem, rapaz, é isso mesmo. Esse era o trabalho que eu queria. O trabalho que eu queria é um trabalho que eu não tivesse que trabalhar. Mas isso é emascular homens e mulheres. Homens foram feitos, mulheres também, para trabalhar. Tem uma razão porque você, homem, produz mais testosterona do que as mulheres. Porque você tem menos gordura, porque tem uma razão essencial. Deus fez você diferente para que você vivesse diferente. Produzisse diferente, se exercitasse diferente. O nome disso é heteronormatividade, essa é a identidade que nós temos. Então, ensine seu filho a trabalhar. E se ele não trabalhar? Mais ou menos assim, né? Se ele não trabalhar, não... Tá, pode ser que demore para o seu filho entender. Mas um dia ele vai entender. Tá, eu tenho que... Já acabou, né? Não? Tá. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Tá, pois não, irmão.
Pastor, assim, eu queria entender até que ponto a Escritura nos ajuda a entender essa pergunta, né? Como que nós podemos, pegando um gancho da fala do irmão aqui, do Magno, né? Sobre o envolvimento dos jovens, os jovens não se interessam mais como antigamente, alguns preferem outras programações fora da igreja do que estar dentro da igreja. Até que ponto a Escritura ela nos ensina sobre inovação, porque a juventude de hoje ela não é mais a mesma de antigamente do nosso tempo, ou do tempo do que o irmão falou, né? Então, os meios de trabalhar com essa juventude pode ser que ficaram ultrapassados. Não que a minha ideia seja trazer o mundo para dentro da igreja para atrair os jovens, né? Que é a mentalidade que alguns pensam que é isso. Não, não é isso. Mas até que ponto a Escritura nos garante que nós podemos usar outros meios e que é porque, assim, muitas vezes o sempre foi assim, ele impera, né? O medo de inovar, muitas vezes, ele vem com maior força do que a tentativa de inovar para ver se mudar alguma coisa, para ver se funciona, se esses jovens se importam em estar dentro da igreja. Então, até que ponto a Escritura ela nos garante isso, de que nós podemos fazer algo para tentar mudar esse quadro. Entendeu? Essa é uma pergunta muito boa. Eu teria que voltar de novo. Mas deixa eu dar alguns princípios. Existe um princípio muito interessante, chamado da treliça e da videira. A treliça é aquela estrutura sobre a qual a videira cresce. A videira é a parte viva. As estruturas é tudo que a gente pode fazer. Aulas de escola dominical de manhã. Grupos de jovens às 7 horas da noite. Mas a única maneira da videira crescer, não é uma boa ou uma grande estrutura. Então, o trabalho de videira, o que nutre a videira, ainda precisam se manter. Então, quando a gente pensa sobre essas duas coisas, a gente também faz uma diferença entre aquilo que é permanente e aquilo que é temporário. Certo? A videira é permanente, o trabalho de pregação, de exposição, oração, jejum, meditação, as disciplinas espirituais, elas não podem mudar, porque são os meios de graça para que a videira cresça. Mas assim como acontece no campo, às vezes a treliça, ela oxida, tem que trocar. Não basta simplesmente construir, tem que trocar. Então, coisas simples, como escola dominical de manhã, para nós não funciona, nossa escola dominical é de tarde. Eu sei que há 10 anos atrás isso seria quase que pecado. Mas foi uma mudança de estrutura. Nossa igreja não é de bairro, tem gente que mora em outra cidade, vai voltar para cá, a gente fez de tarde. Mantém-se. Não estou dizendo isso para vocês mudarem. Estou só dizendo que essa é uma maneira. Sábado tem encontro de mocidade. Mas a gente precisa entender, de alguma forma, desvencilhar o prédio da igreja. Tem tudo que eu possa fazer para ajudar o crescimento real da videira, talvez eu possa utilizar. A minha preocupação tem que ser o quanto de treliça eu estou colocando, porque se foi a treliça e não a videira que começa a empurrar e chamar os jovens para cá, então eu vou precisar manter isso direto, usar isso direto para manter os jovens aqui. Estão entendendo? O que você usa para atrair os jovens, você precisa continuar usando para manter os jovens. Na mudança, o jovem sai. Se eles forem atraídos, no entanto, pela videira, pelo trabalho de videira, então as treliças, elas são modificadas, né? Então, eu acho que tem muito espaço para inovação. Eu acho que as estruturas, a gente só precisa pensar sobre elas. Sempre foi assim, não vale para a treliça. Sempre foi assim, vale para a videira. Entende? Sempre foi assim, não vale para a treliça. Sempre foi assim, vale para a videira. Certo? Tu está entendendo mesmo? Mas aí a gente teria que olhar caso a caso. Vai ter isso, vamos procurar fazer aquilo. Vamos reduzir isso aqui. Por exemplo, houve um tempo em que a gente fazia sábado, lá na igreja, a gente fazia sábado, encontros para pregação, o outro sábado era evangelismo, o outro sábado era, na verdade ainda acontece, é evangelismo nas congregações. E aí no outro sábado, culto assim no prédio da igreja, no outro sábado na casa de alguém ou na casa de outras famílias, dividindo em grupos.
fazendo isso, o que é que eu queria? Eu queria envolvimento dos mais jovens com os mais velhos. Isso aqui é videira. Eu queria que eles desenvolvessem evangelismo, não somente aqui, aprendessem a se portar. Isso aqui é videira. Eu queria aqui que eles tivessem tempo de reflexão, de pregação. Isso aqui é videira. Mas todas as estruturas são diferentes. Houve um tempo em que a gente não tinha culto no sábado. O culto era quarta à noite. A maioria era universitários, era com os universitários. A gente se reunia de 8 à meia-noite. 8 à meia-noite. Então, grande parte era evangelismo. Aí os nossos jovens chamavam os amigos, lá a gente comia junto. Depois a gente tinha alguns jogos, testemunho, e aí eu expunha um texto. Expunha um livro da Bíblia, Colossenses, pregação, porque a pregação, não, porque é videira. Agora as outras coisas, elas vão ter menos durabilidade, como qualquer treliça. E a gente precisa aprender a pensar. Do contrário, a gente vai se perder. Né? A treliça, ela precisa estar firme para que o trabalho da videira cresça de maneira saudável. Se ela oxida e cai, não é colocando mais coisa, não, eu preciso trocar. Faz sentido? Faz sentido o que eu estou dizendo? A videira é o importante. Treliça, ela é facultativa, a gente tem que pensar que é aquilo que suporta a videira. Mas a videira é o importante e por isso é permanente. Tudo o que Deus diz em sua palavra que promove o crescimento, que são as disciplinas espirituais, precisam ser mantidas. A maneira como isso acontece aqui. Na Rússia, o trabalho lá de pregação, de culto, o culto lá leva 3 horas. Como é? Então eu estou pregando, de repente prego por... A primeira pregação é 40 minutos. Então prega-se 40 minutos, depois tem meia hora, a igreja toda se reúne em grupos menores, vão estudar o que ouviram, e aí tem outra pessoa para pregar a segunda pregação, e eles dividem, depois vão pensar. Isso é treliça. A mensagem de Deus, a proclamação da palavra é videira, produz videira, mas como eu lido com isso, de maneira mais participativa, de maneira comunitária, isso é um aprendizado comunitário, isso é treliça. Estão entendendo? Nossa escola dominical lá deixou de ser assim, com todo mundo. A gente divide em grupos, 10, 20, 15 grupos pequenos, e eu ensino, estou ensinando Panorama do Antigo Testamento, e aí eu ensino, 20 minutos, dou várias perguntas, eles olham no texto, estudam e tal, e eu pergunto isso aqui, rodo nos grupos, e eles vão, porque eu quero não somente que eles, mas quero que cresçam em unidade. Então os grupos têm mulheres mais velhas, mais jovens, tem homens, mulheres, aí tem jovens, tem adolescentes, estão lá, aprendendo um com o outro, sendo direcionados. Porque a escola dominical daquela maneira... Eu não estou dizendo de novo para mudar nada aqui, mas a escola dominical daquela maneira é treliça, que não estava ajudando tanto. A gente construiu agora para promover a videira. Então, eu vou ser bem dogmático quanto à videira, porque Deus diz. Mas a treliça, eu vou pensar naquilo que melhor favorece esse trabalho. Faz sentido? Faz. É só essa questão mesmo. A treliça, muitas vezes, ela é idolatrada como... O peso do sempre foi assim, e dá aquela maquiagem de que o certo é daquele jeito. Não estou falando que é o único certo. Que não tem que ser assim. O tem que ser assim já dá uma quebra assim no jovem, né? Por quê? Por que não pode usar a treliça dessa forma, assim? Mas por que tu disse que dá uma quebra no jovem? Porque contra as gerações, justamente que eu falei, né? Por isso que eu perguntei, a minha preocupação era justamente saber essa. De que até que ponto é querer... inovar demais, ou não, se aquete tem que ser assim, ou até que ponto eu posso caminhar um pouquinho aqui, eu posso fazer uma programação assim assada, eu posso inovar aqui em algum ponto para ver se o jovem se movimenta, se ele deixa de estar no shopping e vai se agradar em estar na igreja. Estou entendendo. Entendeu? Até que ponto a treliça ela pode ser modificada. Mas nada substitui os relacionamentos.
Um jovem que está indo para o shopping, não está vindo para a mocidade, não vai ser resolvido o problema dele criando uma programação para ele. A gente tem que criar uma maneira de alcançar esse jovem um a um, dando a ele o que ele precisa para ajudar. Se a gente for construir coisas para atrair os jovens, essas coisas que atraíram precisam ser utilizadas para manter o jovem. E quando não tiver, ele vai embora. Mas se ele foi atraído por aquilo que é videira e não por aquilo que é treliça, então pensar que esse é um problema dos jovens é pensar de maneira bipartida. A gente está junto. A gente está junto. Os jovens também têm dificuldades, assim como os mais velhos. Um pastor amigo meu dos Estados Unidos, ele me disse uma coisa interessante. Ele foi pastor 20 anos na Grace, que é a igreja que eu servi como pastor. Hoje ele está há quase 10 anos de lá em Birmingham. O Rick, que é o marido da Chris, não sei se vocês ouviram falar dela. Ele me disse assim, ele disse, Tiago, tudo que poderia ser mudado na igreja, eu acho que nós deveríamos estar fazendo sempre. Nós deveríamos estar constantemente mudando as coisas que podem ser mudadas. O quê? Tinha um arranjo lá. Passava um ano, aí ele dizia assim, rapaz, vamos trocar aquele arranjo. Eu tirava o arranjo. Aí botavam outra coisa. Rapaz, vamos fazer agora diferente. A ceia era ele servindo. Rapaz, agora daqui a 6 meses vamos fazer eles vindo. Porque essas coisas, como decoração, o formato de fazer determinadas coisas, é impressionante. Tudo pode se transformar, como você falou bem, idolatrado. Então eles botaram um negócio aqui atrás. Porque ele experimentou na vida, porque lá é muito mais severo. Ele experimentou na vida dele uma disposição ou predisposição do coração para idolatrar determinadas coisas. Coisas que são menos importantes. Uso ou não de uma determinada coisa. Uma determinada cor. Ou um determinado horário. É impressionante. Então ele fazia isso para ajudar a igreja a diferenciar. Ser sóbrio. Diferenciar. Isso aqui não pode mudar. Porque a natureza, a essência da igreja, a saúde depende disso. Mas a decoração, essas outras coisas, horário, essas coisas não somente podem, elas devem mudar. E é melhor que elas mudem com a gente pensando, mudem de maneira intencional do que a gosto do freguês. A gente está dando a direção. Certo? Mas vocês, jovens e velhos, ou mais velhos, têm que conversar aí no meio do caminho. Para não ser uma coisa nós contra eles. Música, por exemplo, lá na igreja. Um equilíbrio que nós recebemos fazer é, rapaz, eu quero que os mais velhos aprendam as músicas dos mais jovens e eu quero que os mais jovens aprendam as músicas dos mais velhos. Então, o que é que fizeram? Pegamos os hinos e mantivemos os hinos e mudamos, não o andamento, mas, mudamos o andamento dele. Mas a gente canta pelo menos 2 hinos, deveria ser assim, normalmente é assim, pelo menos 2 hinos históricos. Do lado de cá, nós temos os jovens que precisam aprender e os mais velhos que precisam aprender também. Então, a gente, liderando, está forçando eles a respeitarem, a admirarem, crescerem com a tradição um do outro. Ao invés de erradicar tudo. Não, passou. Não, e na teologia não é assim. Porque isso é verdade que se canta, entende? Isso é videira. Como? Pode mudar. Então, a gente muda um pouco aqui a roupagem, coloca uma outra, mas se não tiver nada melhor, a gente mantém o que tinha. Excelente. Acho massa. O que não pode acontecer é assim. Hoje é o louvor dos velhos. Eu fui pregar numa igreja nos Estados Unidos que era assim. De 8 às 9. Culto tradicional. Sabe o que é culto tradicional? Só velho. Abram no coro 237. Vamos lá? O tenor comigo? Vocês aí, tá? Lindo. Só velho. Cultos de 10h15 às 11. Culto da igreja como um todo. E aí, de 12 até 1, culto contemporâneo. Eu achei muito esquisito. O que é isso? Isso aí é a treliça tendo função de videira, rachando a igreja. E aí quem vocês acham que estava no culto contemporâneo? Quem? Só o jovem. Apaga as luzes, coloca um negócio lá.
E vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. E aí favoreceu o abismo de gerações. Então, o que vai acontecer? Daqui a alguns anos, essa igreja vai perder os mais velhos, aquela fundação, os responsáveis por manter o equilíbrio e a saúde da igreja, porque já aprenderam sobriedade, ou, se eles forçarem a barra, os mais jovens vão embora, e aí vai perder a próxima geração. Qual é a cura? É os mais velhos entendendo a sua responsabilidade e iniciativa, e os mais jovens entendendo a sua limitação e tolice e se encontrando no meio. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Alguma pergunta, pastor? Não, tá, beleza. Pois vamos terminar por aqui. O final da história do John Paton é assim. Depois de 40 anos trabalhando, 95% da ilha de Vanuatu foi considerada cristã. Na sua autobiografia ele escreve assim, ó: assim, as Novas Hébridas foram batizadas com o sangue dos mártires. E desta forma, Cristo disse a todo mundo cristão que ele reivindicava essas ilhas como suas. Isso é fabuloso. Queria que essa história pudesse ser a nossa. Que os jovens tivessem o coração inflamado por Deus. E os mais velhos pudessem promover esse tipo de seriedade, pelo exemplo e pelas palavras. Amém? Então, vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo nosso tempo juntos aqui. Obrigado pela tua palavra que nos ensina. E a gente não precisa ficar procurando aqui ou ali. Eu peço que ajude os meus irmãos aqui. Eu peço que os guarde, que os sustente. Eu peço que eles estejam unidos. Unidos como o Senhor deseja. Eu peço que cada um entenda as suas responsabilidades e a sua função. E humildemente possa se lançar à tarefa. Eu gostaria que os jovens se colocassem em pé. Eu quero orar por vocês também. Jovens. Senhor, e eu peço por esses jovens, meus irmãos e irmãs. O mundo é forte e colorido, a carne é fraca e o diabo, o inimigo das nossas almas, é sagaz. Eu peço que os jovens, Senhor, aprendam a confiar e a acreditar no que a tua palavra diz sobre eles. Que eles são simples e carecem de compreensão. Que eles foquem e atirem, tenham como propósito da vida crescerem em sobriedade, em serem criteriosos, consigam diferenciar as coisas que de fato são importantes, que não se percam nesse oceano de tolices, de banalizações, de trivialidades, mas que absorvam a seriedade de representarem Cristo nesse mundo, que deixem de justificar a imaturidade em termos de idade, ou em termos de passado, ou em termos de história, ou em termos de outras coisas, mas que voluntariamente se coloquem debaixo da guarda daqueles que têm caminhado contigo há mais tempo, para aprenderem piedade, sabedoria e sobriedade. Eu peço, Senhor, que eles sejam não somente o futuro, mas agora o presente. Que toda a força, a alegria, a gana, todo o interesse seja direcionado por aqueles que estão antes deles, aqueles que estão caminhando com Cristo à frente deles. É assim que esta igreja goze de unidade. Que ela não seja dividida por coisas triviais, mas esteja unida em Cristo. Eu peço que abençoe a geração antiga, para que assuma a sua responsabilidade. E peço que abençoe essa geração futura, que tenha o coração e a mente aberto, admita impotência e incapacidade, e se deixe treinar pela sabedoria de outras pessoas. E abençoa, Senhor, sobre eles os pastores, que ensinem estas coisas com toda a autoridade, que declarem que esta é a vontade de Deus para esses irmãos. E com humildade sigam, perseverem e exortem para que o caráter de Cristo e as implicações da sã doutrina apareçam em cada um dos grupos da igreja.
Faz isso pelo poder do Espírito. Faz isso para a glória do Senhor Deus. No nome de Cristo. Amém.